Oi, gente, tudo bem? Vamos aqui para a segunda parte, ou seja, o segundo ponto do calvinismo, tá bom? Eleição incondicional. Nós estamos usando esse livro aqui. Como já disse para vocês, é um livro que me acompanha há muito tempo. Creio eu, desde 1979. Como já disse que eu mandei importá-lo, tá bom? Então, hoje nós vamos analisar eleição incondicional. Claro, se tem depravação total, a eleição ela não pode ser condicional, a eleição ela tem que ser incondicional. Perfeito? Então, vamos ver aqui o que diz a Bíblia. Abrir outro computador aqui, para ficar mais fácil para eu poder ler. Diz o seguinte: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra de Deus é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E ela não somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, preste atenção nisso, ainda não eram os gêmeos nascidos. Eu não sei se você sabe, quem nasceu primeiro foi Esaú. Depois veio Jacó. Jacó veio segurando em Esaú. Nós sabemos que pela obstetrícia, quem nasce por segundo, no caso de gêmeos, óbvio, né? É o que foi gerado primeiro, tá bom? E diz aqui o seguinte: a respeito do nascimento dos garotos, está aqui. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, isso é, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Interessante isso, né? Não tinham praticado o bem ou o mal. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Vamos falar uma questão aqui de pré-ordenação e predestinação. A predestinação, ela está dentro da pré-ordenação. Perfeito? Quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Não por obras, mas por aquele que chama. Está aí a eleição ser totalmente incondicional. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Perfeito? E já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. É interessante, amei Jacó. E diz aqui a palavra de Deus: nem tinham praticado o bem ou o mal. E Deus está dizendo aqui que se aborreceu de Esaú e amou Jacó. E eles não tinham praticado o bem ou o mal. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Antes de praticarem o bem ou o mal, Deus se aborreceu de Esaú e amou Jacó. Aí ele faz a seguinte pergunta: que diremos? Pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Os arminianos dizem sempre que Deus é injusto pelo fato de ter predestinado, que a predestinação é injusta. Errado. Pois diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Aqui Deus mostra sua total soberania. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, isso é com Deus. E compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Olha aí a soberania de Deus, olha aí a vontade de Deus,
Quem é que pode interferir na vontade de Deus? Quem é que pode dizer o que o Altíssimo tem que fazer? Perfeito? Outra coisa também muito interessante. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. O Egito era uma potência. O que acontecia no Egito, o mundo antigo sabia. O que acontece hoje nos Estados Unidos, o mundo sabe. Obviamente que em várias e várias partes do mundo. Isso, obviamente, já não é mais um privilégio dos Estados Unidos. Mas no caso aqui do nosso amigo Faraó, ele foi levantado para que a vontade de Deus acontecesse na vida dele. E ele foi levantado para que o nome de Deus fosse exaltado. E diz aqui: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aqui, a vontade de Deus. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Olha, do mesmo barro, interessante, né? Deus cria o homem, o primeiro homem, Adão, depois bota um sono profundo nele, faz a mulher da costela dele, e desse mesmo barro nasce Adão, porque Deus assopra nas suas narinas e ele passa a ser alma vivente. É interessante aqui que da mesma massa, do mesmo Adão, da mesma semente de Adão, claro, de várias sementes, mas o local onde produz essas sementes, ele vai tirar vasos para a honra e vasos para a desonra. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Obviamente, nós que somos vasos de misericórdia, nós mostramos a misericórdia de Deus nesse vaso, pelo fato dele ter nos elegido, e uma eleição incondicional, porque é a vontade dele. Não há nada em nós que contribua para a nossa salvação. Tudo procede de Deus, os quais somos nós, vasos de misericórdia, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu, e amada a que não era amada. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Adoção de filhos. Muito bem, nós vamos mais uma vez usar esse livro fantástico que diz o seguinte: quando se utilizam os termos predestinação, eleição divina, muitas pessoas se estremecem e imaginam um homem aprisionado nas garras de um destino horrível e impessoal. É interessante isso, um destino horrível e impessoal. Mas não é isso que acontece.
Outra coisa também muito interessante que nós temos aqui, que por que não é um destino impessoal horrível? Porque a predestinação significa o plano soberano de Deus, por meio do qual este decide tudo o que vai suceder no universo inteiro. Perdão, a predeterminação. Ele decide tudo com a predeterminação, o que vai acontecer, ou pré-ordenação. Tudo o que vai acontecer. Tudo. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, não, deixa o Apocalipse de lá, tem pessoas que têm verdadeira aversão ao Apocalipse, eu não sei porquê, porque não conseguem ler, não conseguem entender, não conseguem pensar o Apocalipse, e o Apocalipse é o livro do momento, né? Vamos pegar Isaías, tá? Vamos ver um pouquinho de teologia isaiana. Quando você pega lá Isaías, que era um palaciano, ele começa, né, o quinto evangelho, ele começa, é chamado do quinto evangelho, ele começa a falar de Jesus. Vai morrer assim, acontecer isso com ele, Deus estava vendo o futuro? Não. Deus fez com que acontecesse assim. Ele pegou e escreveu. Deus não vê o futuro. Deus faz o futuro. O tempo, ele não anda pelo seu desígnio. O tempo anda pela vontade de Deus e acontece no tempo aquilo que Deus determinou, porque o próprio tempo é determinado, porque o próprio tempo depende de Deus, porque Deus é o criador do tempo. Acabou. Ponto final. Querem saber mais alguma coisa sobre o tempo? Leiam Santo Agostinho. Vocês vão gostar muito de Santo Agostinho. Então, na questão aqui da pré-ordenação, Deus fez tudo o que vai acontecer no universo, tá bom? Nada que sucede no mundo, está dizendo aqui o nosso livro, nada é casualidade. Agora, a questão da predestinação, porque é uma eleição incondicional, nós temos aí a predestinação. A pré-ordenação é uma coisa. A predestinação, ela está dentro da pré-ordenação. Perfeito? A pré-ordenação é tudo aquilo que sucede no mundo. E a predestinação faz parte da pré-ordenação. A predestinação é o quê? Deus predestina um grupo exato que não pode ser aumentado e nem diminuído. Ponto final. Fechamos aí? E a predestinação para os perdidos? Não existe. Existe preterição. Predestinação é para aqueles que Deus escolheu incondicionalmente. Como já falei aqui, seja você supralapsário ou seja você infralapsário. Tudo bem? Não vamos entrar nessa questão. A questão da preterição é para aqueles que Deus não vai salvar. É o vaso que foi criado, que não é vaso de misericórdia, que não é vaso de honra, mas é um vaso de ira. Como o Faraó foi levantado naquele dia, não é um vaso de misericórdia. Ele foi levantado porque Deus o fez para aquele momento, para destruí-lo, para destruir o Egito. Porque, na realidade, as pragas, elas tiveram a finalidade de mostrar que Deus é superior aos deuses egípcios, que não passam de demônios. Tote, Ra, o Apis, o Serapis, e vai por aí afora. Agora, interessante que, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas não é comigo, é com os autores que eu li do passado, que são 9 pragas. A 10ª não é uma praga. A 10ª é um julgamento. É um julgamento contra os primogênitos, mas que teve a finalidade de acertar Faraó. Porque ele era considerado também um deus. E mostrou
como aquele homem era totalmente carnal e não era nada de Deus. A mesma coisa aconteceu com o Japão quando perdeu a Segunda Guerra. Hoje, se eu não me engano, sim, hoje é dia 6 de agosto. É o dia praticamente final da Guerra do Pacífico, Estados Unidos contra o Japão. E quando os japoneses tiveram que se render incondicionalmente, eles ficaram estupefatos, porque como é que pode? Nós temos um Deus. O nosso imperador é um Deus. E como é que nós perdemos a guerra? Aí colocou esse mito por terra. E uma das coisas para eles assinarem lá, os norte-americanos aceitarem a rendição incondicional deles, eles colocaram lá como cláusula: renunciar à divindade do imperador. O imperador teria que renunciar à sua própria divindade. Então os japoneses ficaram boquiabertos. Como é que nós perdemos a guerra tendo um Deus, tendo um imperador divino? Você sabia disso? Então a questão de Faraó foi a mesma coisa. Esse julgamento foi acabar justamente com esse ponto. Faraó não era nada divino. Ele simplesmente foi um vaso para a ira levantado por Deus naquele momento. Deus o fez nascer, Deus o fez morrer e Deus o lançou no inferno, porque Deus não teve misericórdia dele. Ele não foi eleito. Ele estava no projeto de Deus, dentro da pré-ordenação. Todos os fatos que aconteceram. Perfeito? Dentro da pré-ordenação. E, ao mesmo tempo, dentro da preterição. Ele não foi eleito. Ok? Vamos prosseguir. A eleição, ela é incondicional. Eu tenho que falar rápido, senão eu vou ultrapassar o outro vídeo. Ela é incondicional. Por que ela é incondicional? Por causa da depravação total. Como é que o homem, sendo depravado, o homem tem condições de escolher alguma coisa? Não tem. Então Deus, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu, porque sabia que nós iríamos cair. Não vamos entrar nessa questão, para não complicar mais, tá bom? Porque se eu fosse falar algumas coisinhas aqui que eu penso de queda, eu não sei se você iria me atirar pedras, mas eu creio que não, porque o grupo é calvinista, tá? Que na realidade, o que eu penso, tudo está programado. Nós teríamos que cair mesmo. E é muito fácil. Muito fácil. Você quer ver uma coisa? Dentro dessa pré-ordenação, quantos planetas nós temos no sistema solar? No nosso. A Via Láctea. Quantos tantos e tantos outros planetas nós temos aí no cosmos? Porque justamente o tentador foi cair aqui. E por que ele teve que se transformar num tentador? E por que lá em cima, que o pecado começou no céu, por que ele começou esse pecado? Por que esse ser ele foi criado? Foi criado justamente para isso. Como Judas foi criado para isso. Como Esaú foi criado para isso. Como Saul foi criado para isso. E como Davi foi escolhido um vaso de misericórdia. Ou seja, estava tudo já pré-ordenado. Não que Deus tenha incitado, não que Deus tenha levado o homem a pecar. A questão não foi nada dessa. Não preciso também entrar nessa questão, porque você sabe muito bem que não foi assim. Então a eleição ela é incondicional. Eleição, todos sabemos que é uma eleição, existe uma eleição nacional, não é isso? Não existe uma eleição nacional? Muitos votaram em Bolsonaro, inclusive eu. Outros votaram no Haddad. Lá nos Estados Unidos votaram no Donald Trump. Outros votaram em Hillary Clinton. Existe uma eleição nacional. Essa eleição ela é condicional, né? Tem caráter, é um bom administrador, falou bem, discursou bem,
tem projetos maravilhosos para os Estados Unidos, projetos maravilhosos, no caso do Bolsonaro, para o Brasil, e assim nós fomos às urnas e votamos. Cumprimos o nosso dever cívico, tudo bem? Então tem uma eleição nacional. Essa eleição nacional, ela é baseada no caráter e na capacidade da pessoa. Esse livro está falando sobre isso. Perfeito? Mas a eleição incondicional que Deus faz na nossa vida, ela não leva absolutamente nada, nenhum critério da nossa vida. A vontade de Deus. Você vai e você não vai. Você vai e você não vai. Está na vontade dele, na soberania dele. E é por isso que nós devemos agradecê-lo, nós devemos honrá-lo, porque ele nos escolheu. E ficamos assim, boquiabertos. Por quê? Não tem o que perguntar. É incondicional. Só temos que falar, Deus, agradeço. O critério está na tua vontade, na tua soberania, soberania à vontade. E aí? Graças a Deus por isso, né? Que ele nos escolheu. E temos certeza disso, né? O nosso nome está escrito no livro da vida, que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então nós devemos agradecer a Deus por essa eleição. E a base bíblica, podemos citar outros versículos, o próprio Cristo, ele disse para os seus discípulos, olha, vocês não me escolheram. Vocês não têm nenhuma soberania, não têm nenhum poder para vocês, não foram vocês que decidiram assim, olha, nós vamos seguir você. Não. Eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês. E ponto final. E na realidade, Jesus, ele escolheu os discípulos. E nós encontramos lá na oração sumo sacerdotal algo muito interessante quando, deixa eu até pedir aqui no meu computador, oração sumo sacerdotal de Jesus Cristo. Acabei de pedir aqui no meu computador, em João, capítulo 17. Vou ver se eu consigo achar aqui para poder ler para vocês. É muito interessante essa oração de João, capítulo 17. Vou pedir de novo. João, capítulo 17. Agora vai aparecer. Está aqui em João, capítulo 17, na Bíblia online. Quando Jesus ele faz a oração por nós, pelos seus discípulos, ele fala uma coisa também muito interessante, que é o Pai que entrega para ele aqueles que irão ser salvos. Jesus está no critério dele o sacrifício que ele fez. Não foi o Pai que fez o sacrifício. Não foi o Espírito Santo que fez o sacrifício. Quem fez foi Jesus. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. E olha só. Mas quem escolhe as pessoas para serem salvas, ou melhor, escolheu, é Deus. Não é Jesus Cristo. Deus já escolheu, entrega a Jesus e Jesus as segura. Porque é o Pai que entrega para Jesus. Está aqui, ó. Pai, aqueles que me deste, olha só, está aqui em João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Olha só que coisa interessante.
muito interessantes. E diz aqui o versículo 8: porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Mundo não, por eles, por nós, os salvos, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, quem dá é Deus. É Deus. Deus escolhe, mas como é que vai salvá-los? Pelo sacrifício do seu Filho amado na cruz do Calvário. É por isso que a eleição, vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, já são 25 minutos de vídeo, eu poderia falar muito mais, porque o livro é maravilhoso. Aqui fica a eleição incondicional, que quem nos escolhe é Deus, que não há nenhuma condição, nenhum mérito para a nossa salvação, e nem eu escolho. Mesmo que eu queira ser salvo, posso correr e não ser escolhido. É a certeza, é a convicção. Ninguém pode falar Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ele nos dá essa garantia porque ele clama, Abba, Pai. Um abraço e até a próxima, até amanhã, se Deus quiser.